Hoje o tema da nossa live é dicas para aumentar os lábios. Muito legal, né, gente? Que mulher que nunca teve vontade, né, de aumentar um pouquinho mais os lábios, seja com a maquiagem, seja com procedimentos estéticos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas diquinhas com a maquiagem que pode proporcionar pra gente, né, esse aumento aí dos lábios. Muitas pessoas têm a parte de cima dos lábios um pouquinho mais fina do que a de parte de baixo. Muitas mulheres é o contrário, né? Tem a parte de baixo um pouquinho mais fina do que a de cima. Então a maquiagem ela permite a gente tentar neutralizar isso aí, né? E deixar um pouquinho mais igual, né? Mais proporcional. Hoje eu fiz uma produção um pouquinho melhor para vocês. Hoje eu quis englobar tudo que eu passei para vocês aí, né, nessas últimas lives. Então eu fiz uma pele um pouquinho mais, né, mais bem feita, fiz um olho mais marcadinho e vim com esse batom aí. Hoje eu tô usando um batom mate e junto com ele eu tô usando um gloss. Esse gloss ele me permite, né, ressaltar mais um pouquinho o meu lábio, né? Assim, eu gosto muito do tamanho do meu lábio, eu não sinto necessidade de aumentá-lo, mas eu também sempre me permito utilizar batons que aumente, né, e fazer esses truquezinhos para poder proporcionar essa igualdade, né, do lábio de cima com o lábio de baixo, tá bom? Bom, então, vocês sabiam, né, que é possível aumentar os lábios com a maquiagem? Tem muita gente que não sabe, né, que a gente consegue fazer esse efeito, né, com a maquiagem de aumentar os lábios. Bom, então hoje eu vim trazer para vocês, né, essas dicas, esses segredinhos, porque esses segredinhos eles não são reservados apenas para profissionais, né? Vocês mesmos conseguem fazer esses truques, né, com vocês mesmos, né, na automaquiagem. Então isso é totalmente tranquilo de fazer, tá bom? E eu queria falar também, né, que esse truque aí a gente chama de um make-up secret, que ele é um truque que é muito utilizado, né, por famosos também, e que é exatamente esse bocão destacado com a maquiagem, né? Bom, então eu vou começar, tá, com as dicas. As diquinhas são super fáceis, são super tranquilas. Hoje em dia todo mundo, né, a maioria das pessoas tem os recursos, né, os produtos para a gente conseguir fazer esses truques, né? Então o primeiro passo é o corretivo, gente. Bom, quando eu falei de camuflagem, né, quando eu falei de camuflar manchas, imperfeições, eu citei como produto referência o corretivo, né? Mas o corretivo ele tem várias funções na maquiagem, na verdade. Ele tem a função tanto de destacar quanto de cobrir. Então, o primeiro passo para a gente conseguir, para a gente tentar aumentar um pouquinho o lábio é o quê? É usar o corretivo. Como que eu vou utilizar esse corretivo? A gente vai passar o corretivo sobre o lábio mesmo, tá? Para a gente conseguir desmanchar a limitação da boca. Pra gente, para que o corretivo, ele deixe a boca com um aspecto natural, com um aspecto mais ou menos da pele do rosto. Esse corretivo tem que ser da cor da sua pele, tá, gente? Não pode ser um corretivo nem mais claro e nem escuro, tem que ser da cor da sua pele. Então, com esse corretivo, você vai apagar a delimitação natural da sua boca. Então, dessa forma, vai permitir criar uma nova delimitação, concordam? Então, o primeiro passo é esse, passar o corretivo, né, sem exagero. Outro lembrete aqui, o corretivo ele também nos permite que
o batom dure mais, tá? Ele ajuda que o batom ele fixe mais e ele dure mais tempo na boca, tá bom? É mais uma dica importante aí. Bom, logo após, né, terminei de passar ali meu corretivo, vim com a esponjinha fazendo acabamento para não ficar, né, nenhuma diferença da pele com a boca. A gente vai vir aplicando o iluminador no arco do cupido. Não sei se está dando para vocês verem, mas o meu arco do cupido, ele é sempre mais iluminado do que o restante da boca. Por quê? Porque essa iluminação vai dar mais destaque para o meu lábio, né? Principalmente nessa partezinha de cima. Então, todo brilho, ele faz com que ele destaque, né? Faz com onde que você aplica o brilho, ele dá mais destaque aí para a região. Então, o segundo passo é passar o iluminador no arco do cupido. O que é o arco do cupido, né, gente? É essa região aqui de cima da boca. Logo depois do bigodinho, né? A gente tem aqui o bigodinho. E aqui, essa regiãozinha de cima, que parece um coraçãozinho, é o nosso arco do cupido, tá? Então, ali a gente aplica um pouquinho de iluminador. Eu passo o iluminador em pó, porque se eu passar um líquido, pode ser que ele misture com o batom e não vai ficar legal, tá bom? Então, eu passo o iluminador em pó. Na hora mesmo, às vezes eu tô fazendo a pele, né? Terminei de fazer a pele, aplico o iluminador, já aplico no arco do cupido, tá bom? Que vai dar essa ressaltada aí nessa regiãozinha da boca, tá bom? Então, primeiro passo corretivo, para tirar a delimitação da boca. Segundo passo, iluminador, para dar uma ressaltada aí na regiãozinha do arco do cupido. Bom, como eu falei que o corretivo, ele faz com que eu apague, né, essa delimitação natural da boca, logo após isso, o que eu preciso fazer? Preciso dar uma nova forma para minha boca, né, gente? Então, o que a gente faz? A gente pode, existem duas formas, né, de delimitar a boca novamente. É com o próprio batom, né? Ou então, que para mim é o mais fácil e que faz a gente errar menos, é o lápis de boca. O lápis de boca, ele é feito exatamente para isso. Além de facilitar na hora da gente passar o batom, né, para não errar, ele nos permite aumentar a boca. Só que, lembrando, gente, tem que ser um lápis de boca que seja da cor da sua boca, né? Que seja um nude, ou que seja um pouquinho mais avermelhado, se for o caso do seu lábio, né? Então, tem que ser um lápis de boca que seja da cor da sua boca. Alguns profissionais de maquiagem já fazem essa delimitação com o próprio batom. Por exemplo, tem muitas maquiadoras que eu conheço que fazem com o batom vermelho e ali aumentam, né, a boca com o próprio batom. Só que aí a gente corre mais risco de errar. Tem problema? Não, problema nenhum. Eu, por exemplo, muitas vezes eu já fiz assim. Só que o lápis de boca, ele permite que a gente não erre tanto, né? E ele, além disso, ele vai facilitar na hora da gente passar o batom, né? Porque a gente vai só exatamente ali naquele limite onde eu passo o lápis de boca, tá bom? Então, esse é o nosso terceiro passo. O primeiro, passar o corretivo para tirar a delimitação. Segundo passo, iluminador no arco do cupido para dar uma ressaltada aí, né, nessa região da boca, que para mim é a região que a gente tem que dar mais destaque, né? E o terceiro passo é o lápis de boca, né? A gente delimitar novamente a nossa boca, né? Dando forma para ela novamente, né? Bom, muitas pessoas também utilizam o lápis como batom, né? Tem pessoas que tem aquele batom já em lápis, né? Que em muitas marcas nós já conhecemos. A Avon tem, a Eudora tem, a Boticário tem aquele batom já em lápis. Ele facilita muito também nesse sentido, tá, gente? Mas lembrando que o ideal é você utilizar sempre o lápis que seja da cor da sua boca para delimitar e dar forma à sua boca novamente, tá bom? O quarto passo, né, a quarta dica é o batom. Bom,
O batom, ele tem que ser escolhido para abranger toda a extensão da boca. Ele tem que ser aplicado para abranger toda a extensão da boca. Então, quando a gente aplica o próprio batom para delimitar novamente, né, para dar forma novamente ao nosso lábio, a gente também nos permite aumentar o lábio, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a cor, né? Normalmente, para dar mais destaque à boca e fazer a boca aumentar o volume, normalmente a gente passa um batom um pouquinho mais escuro na parte de fora, né, do lábio, perto de onde a gente passou o lápis, e o batom um pouquinho mais claro na parte central da boca. Por quê? Porque isso vai me permitir uma sensação de volume do lábio, tá? Então, o batom um pouquinho mais escuro, né, do lado de fora do lábio, e o batom um pouquinho mais claro na parte central da boca, tá bom? Só que a gente tem que tomar muito cuidado para que essas cores, elas têm que se misturar, porque senão elas ficam com uma diferença e não vai ficar legal, tá? Então, assim, a minha dica principal para a gente usar no dia a dia, para a gente usar para ir trabalhar, né, coisas assim, é utilizar o lápis mesmo da cor da boca e vir ali só preenchendo mesmo com o batom da cor que você, né, quiser e achar que vai, né, que você quer usar naquele dia, tá, gente? Outra coisa, a cor do batom, ela não influencia, assim, né? Você consegue fazer uma boca, um lábio maior, né? Aumentar o lábio com a maquiagem, independente da cor desse batom. Claro que o batom, né? A escolha do batom, o batom quanto mais escuro, né? Quanto mais forte, mais destaque ele vai dar na boca. Então a gente não pode comparar, né? Um batom vermelho, um batom roxo, né? Com um batom nude. A gente não pode fazer essa comparação. Porque a gente consegue fazer o aumento do lábio com o batom nude, sim, né? Assim como eu fiz hoje, utilizando o lápis e passando o gloss. O gloss também vai me permitir, né, esse destaque aí. Quanto mais brilho, né, mais dá esse destaque, essa sensação de que o lábio é mais carnudinho, né, e tal. E o batom vermelho, por si, ele já dá aquele destaque, né? Porque é uma cor mais chamativa, não tem jeito, né, gente? Agora, a gente não pode esquecer de ter aquele bom senso, né? Se eu tô com uma maquiagem mais marcada, se eu tô com uma maquiagem mais escura ou de outra cor, às vezes o batom vermelho não vai cair bem, né? Com aquela maquiagem. Então, eu consigo aumentar meu lábio com um batom nude? Consigo, né? Perfeitamente, tá bom? A quinta dica, né, eu já falei aí, é a utilização do gloss, né, para finalizar a maquiagem. Tem muitas mulheres que têm a dúvida com relação ao lábio fino. Ah, meu lábio é muito fino. Eu posso utilizar o batom vermelho? Fica legal? Será que não é exagerado? Ou então o contrário, o meu lábio é muito grosso. Será que fica legal dar mais destaque ainda? Gente, isso aí vai de cada pessoa, né? Assim como essas dicas servem para a gente aumentar os nossos lábios, elas também servem para a gente conseguir delimitar e diminuir. Então, aquelas pessoas que têm os lábios maiores, na hora que eu passei o corretivo e for delimitar de novo, eu posso diminuir um pouquinho, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que sempre utilizar do bom senso, né? A gente não pode deixar... eu vou passar de qualquer jeito e é assim mesmo. Não, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque senão a gente não vai alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, eu tenho um lábio muito grosso e quero passar um batom, mas me incomoda, né? Se dá destaque demais, então vou diminuir um pouquinho meu lábio. Se a pessoa não tem problema, gente, não tem problema. O lábio grande com o batom vermelho fica maravilhoso quando ele é aplicado corretamente, né? Fica maravilhoso. E aquelas pessoas que têm o lábio mais fininho, também fica lindo. Um batom mais escuro não fica feio, fica super bonito. Como eu falei, tudo tem que ser aplicado com bom senso, tudo tem que ser utilizado da forma correta para que aquela maquiagem fique uma maquiagem saudável, né?
vou responder uma perguntinha da Lucy Cândido. É bom o lápis de boca ser no tom do batom para fazer o delineado? Pode, né? Para fazer também, ô Lucy Cândido, não tem problema nenhum. Porém, corre o risco, né, de às vezes sujar, por exemplo, o lápis vermelho, ele corre o risco, né, de sujar. Então eu indico o lápis cor de boca, né, cor da boca, mais rosadinho, para que se a gente, né, se acontecer de errar, fica mais fácil da gente poder limpar, né? Assim como aplicar o próprio, fazer a delimitação da boca com o próprio batom. Para aquelas pessoas que não têm muita prática, é mais fácil de errar, né? E aí, por exemplo, dependendo do batom vermelho, ele mancha, né? Aqueles batons que não saem, que duram a noite inteira, mais matos. Eu tenho um batom vermelho que ele, assim, é fantástico para durar a noite inteira. Porém, ele, depois que a gente chega em casa, ele ainda fica na boca, a gente não consegue tirar. Então, se você fizer o contorno com algum produto desse tipo, é mais fácil da gente errar, tá bom? Então, assim, a minha indicação é realmente fazer esse delineado, né? Dar o formato da boca novamente com o lápis cor de boca. Eu digo assim, né? Para aquelas pessoas que não têm tanta experiência, né? Porque aquelas pessoas que têm experiência já fazem com o próprio batom mesmo, né? A gente consegue ali, se tiver algum erro, a gente sempre vai aplicando aos pouquinhos, justamente para não ter erro, né? Porque realmente é muito chato, né, gente? A gente está ali com a cliente, a gente vai passar o batom e de repente a gente erra e a maquiagem, né, não fica legal, tá? Então, a minha dica é realmente o lápis cor de boca para delimitar a boca, tá? Antes de passar. Depois você até pode passar por cima do lápis, né? O batom, não tem problema nenhum. Se for um batom vermelho, roxo, o que for, tá? Você pode passar por cima do lápis, não tem problema. Mas eu indico fazer essa delimitação da boca, né? Para não ter erro, fazer essa delimitação com o lápis cor de boca, tá bom? Bom, então voltando aqui, né? A aplicação do gloss é a nossa quinta dica. O gloss, ele realmente, tá vendo? Eu tô de gloss hoje, gente, e não tem jeito, né? Se eu tivesse com batom mate, só mate, olha, ele não daria tanto destaque para o meu lábio se eu não tivesse aplicado o gloss. Tá vendo? Eu passei um batom mais nude, mais cor de boca. Porém, se eu não tivesse passado o gloss, ele não teria dado tanto destaque. Então, né, são algumas diquinhas aí pro dia a dia mesmo, para facilitar esse aumento, né, do lábio, que essa é a nossa... a live, né, de hoje, o nosso objetivo hoje, ensinar como aumentar aí, né, o lábio com a maquiagem. E a aplicação do gloss é a nossa quinta dica, né, de hoje. Então, como eu falei, né, nesse processo aí, né, de aumentar o lábio, a aplicação do gloss ela é essencial, tá? Outra dica também, tem muitas pessoas que querem dar aquele aumento, mas não quer passar o gloss na boca toda. A gente consegue passar o gloss somente nessa parte de dentro, que também dá um destaque, tá, gente? Tem muitas mulheres que não gostam dessa sensação do gloss, né? Elas gostam do batom mais sequinho. Então, isso também nos permite, né, aplicar somente no centro da boca para dar aquele brilhozinho e aquela sensação de volume maior do lábio, tá? Eu vou responder aqui a pergunta da Eliane Cândido. É verdade que podemos passar a base no tom da pele nos lábios ao invés do corretivo? Pode, Eliane, mas como eu falei, né? O corretivo, na nossa live de manchas e imperfeições, eu expliquei para vocês que a função do corretivo é exatamente corrigir, né? Então, se a gente quiser camuflar alguma coisa, se a gente quiser disfarçar, se a gente quiser esconder, essa é a função do corretivo, tá? Então, tem bases que não nos permite essa cobertura, né? Da forma que a gente deseja. Então, por exemplo, eu quero desmanchar a delimitação da minha boca. Se a boca for muito rosadinha, muito vermelhinha, apenas com a base, dependendo da cobertura da base, eu não vou conseguir, entendeu? Então, o corretivo é o ideal,
Mas, se você quiser fazer o teste, né, você pode fazer o teste sim. A própria base, dependendo da cobertura, ela consegue dar esse, né, esse acabamento e tirar, né, a delimitação da boca. Agora, toma muito cuidado que a base ela tem que ser mais sequinha, tá? Porque senão o batom vai começar a escorrer e aí o acabamento não vai ficar legal, tá bom? Lucy Cândido, a questão do iluminador ajuda no aumento dos lábios? Você falou, mas fiquei em dúvida. Lucy, é o seguinte, quando a gente aplica, né, no arco do cupido, né, essa voltinha de cima da nossa boca, ele dá essa sensação de volume, né? Qualquer parte, né, do nosso rosto que a gente vai aplicar a maquiagem, que a gente aplica o iluminador, tá vendo? Por exemplo, aqui no meu rosto é para dar destaque, ou então na pontinha do nariz para dar a sensação de que ele é mais arrebitadinho, né? E aqui do arco do cupido não vai ser diferente, eu passo sempre um pouquinho no queixo também, que meu queixo não é muito grande, ele é menorzinho, para dar destaque. Então, todo o iluminador que a gente vai aplicar na maquiagem, ele é para dar destaque, entendeu? Então, se eu quero aumentar, né, o meu lábio, então uma dessas diquinhas, né, que é importante para exatamente aplicar o iluminador antes do batom e do lápis, né? Aplicar o iluminador no arco do cupido. Isso vai me permitir dar um voluminho maior. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá vendo? Acho que agora deu para ver melhor. O meu arco do cupido, ele tá bem iluminadinho. Tá? Isso não é o efeito do gloss, isso é o iluminador. Tanto que eu não passei o gloss até na delimitação do lábio. Eu passei ele mais no centro, né? E vim espalhando ele. Só que aqui em cima, tá vendo? Ó, dá pra ver que ele tá bem iluminadinho. É pra dar esse destaque, essa sensação de volume, tá bom? Bom, gente, então as diquinhas, né? As 5 diquinhas hoje para aumentar os lábios foram essas, tá? Corretivo, iluminador, lápis de boca para delimitar novamente, batom, a escolha do batom, né, aplicar o batom e a utilização do gloss para dar esse destaque. Todas essas dicas ajudam muito na hora da gente querer um lábio um pouquinho mais grosso, ter aquele truque, né, para aumentar um pouquinho o lábio, tá? Então, são essas 5 diquinhas hoje para vocês da nossa live, tá? Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato através do direct ou através do WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado da minha live hoje, tá? Tudo sempre feito com muito carinho para vocês e por vocês, tá? E eu espero que vocês estejam gostando. Como eu falei, se tiver alguma dúvida é só entrar em contato, tá bom? Então, boa noite. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Um beijo.